E aí, galera, sejam bem-vindos ao Descomplicando a Matemática Kids. A aula de hoje é sobre regra de três simples e composta. Se liga aí na dica. Entendendo os conceitos da regra de três, nós vamos depois ver como funciona na prática. Olha como é legal. A regra de três simples, ó, simples, normalmente é utilizada em problemas matemáticos que envolvem quatro elementos, mas normalmente só três deles são conhecidos, ou seja, regra de três conhecidos e você quer o valor do quarto elemento. Já a regra de três composta, é possível encontrar um valor a partir de três ou mais valores conhecidos. Primeiramente, é necessário identificar se a grandeza é diretamente ou inversamente proporcional. Quando é diretamente proporcional, a ideia é que à medida que um dos valores aumenta, o outro aumenta. À medida que um dos valores diminui, o outro também diminui. E já a grandeza inversamente proporcional é o contrário. À medida que um aumenta, o outro diminui. Ou à medida que um diminui, o outro aumenta. Como que funciona isso aqui na equação? Vocês vão ver aqui na prática que sempre que ela for diretamente proporcional, a gente mantém nossa regra de três. Agora, sempre quando ela for inversamente proporcional, a gente vai trocar de lugar a nossa equação. Agora vamos avaliar na prática. Poeira para cada 100 metros cúbicos de ar filtrado. Quantos gramas de poeira são retidos para 16 mil metros cúbicos de ar filtrado? A gente tem que pensar o seguinte: pensa que tem um ar, nós vamos filtrar 100 metros cúbicos desse ar, nós vamos reter uma quantidade de 0,6 grama de poeira. Se eu aumento a quantidade de ar filtrado, consequentemente eu aumento a quantidade de poeira retida. Ou seja, vamos analisar então aqui, ó. Então aqui é o exercício. Opa. Então aqui é o exercício número 1. Se eu tenho então 0,6 gramas, eu vou ter para cada, ele vai ficar retido a cada 100 metros cúbicos. Aqui, eu vou ter 16 mil metros cúbicos de ar filtrado, metros cúbicos. Agora, aqui eu vou chamar de X. A gente já viu que à medida que eu aumento a minha quantidade de ar filtrado, eu vou aumentar a quantidade de poeira retida. Beleza. Ou seja, à medida que eu aumento, eu estou então aqui do outro lado aumentando. Grandeza diretamente proporcional. Qual que é a ideia? Se eles estão, a setinha aqui está para o mesmo lado, eu não mexo nessa carinha aqui que a gente acabou de desenhar. Aqui eu já consigo cortar as duas unidades de metro cúbico. E aqui eu também consigo cortar os zeros, ó, 0, 0, 0, 0. Agora eu vou fazer a multiplicação cruzada. 1 vezes x vai dar x, que é igual a 0,6 vezes 160, que a gente cortou os zerinhos de lá. E lembrando aqui, gente, eu vou fazer bem passo a passo para a gente já ir treinando a matemática básica. Por mais que alguns já estejam aí craques já, nunca é tarde a gente refazer essas continhas. Aqui é só para a gente lembrar onde que vai colocar essa vírgula. Então, 6 vezes 0, 0. 6 vezes 6, 36. Aqui sobe 3. 6 vezes 1, 6, mais 3, 9. Mais 0 vezes 0, 0. 0 vezes 6, 0. 0 vezes 1, 0. A gente coloca o nosso resultado, que vai dar 0, que vai dar 9, aqui 6 e aqui 0. Considerando aqui em cima, eu só tenho um número depois da vírgula, aí eu venho e jogo 1, uma vírgulazinha bem aqui, ó. Ou seja, o meu x vai ser igual a 96 gramas. E esse é o nosso resultado. Ou seja, se eu tiver 16 mil metros cúbicos de ar filtrado, eu vou ter 96 gramas de poeira retida. Agora a gente vai analisar o segundo exercício. Vamos lá, o segundo. Um pequeno avião voando a 350 km por hora. Ele leva 5 horas para ir da cidade A até a cidade B. Que tempo gastaria outro avião para percorrer o mesmo trajeto se a sua velocidade média fosse 700 km por hora? Então vamos considerar aqui, ó, 350 km por hora
ele vai percorrer esse projeto em 5 horas. 5 horas. Agora aqui embaixo, se ele for para o mesmo trajeto, a mesma distância, mas ele aumentar a velocidade para 700 km por hora, ele vai demorar X horas para percorrer esse trajeto. Bom, montei. Como que a gente monta então? Coloca unidade em cima de unidade, quilômetros por hora aqui embaixo, quilômetros por hora, aqui a hora que ele quer saber e ali o X. Primeira coisa que a gente tem que avaliar é o seguinte, se ele estava a 350 km por hora, aqui 350, e ele percorre em 5 horas, se ele aumentar a velocidade, ele vai diminuir a quantidade de horas para ele chegar até o local, considerando a mesma distância. Então, se ele aumentar a velocidade, ele vai diminuir o tempo até chegar ao mesmo local. Ou seja, essa aqui já são grandezas inversamente proporcionais. O que eu tenho que fazer agora? Eu preciso inverter, ou eu jogo o 350 para baixo, ou eu jogo o X para cima. Fica a critério do aluno, tá? Eu vou jogar o X para cima. Então, eu mantenho aqui 350 km por hora, manter aqui. Agora, o X eu subo, como se estivesse invertendo a setinha. X, aqui, 700 km por hora, e aqui eu vou pôr 5. Bom, aqui eu já consigo simplificar aqui as unidades, que eu posso cortar. Aqui, quando está um debaixo do outro, eu posso cortar os zeros também. Agora sim, eu vou fazer a multiplicação cruzada. Aqui vai ficar, então, 35 vezes 5 é igual a 70x. Beleza. Bom, 35 vezes 5. Bom, 35 vezes 5. 35 vezes 5, já que a gente está fazendo tudo passo a passo. 5 vezes 5, 25. Aqui sobe 2. 5 vezes 3, 15. Com mais 2, 17. 175. Então, retornando aqui a equação, vai ficar 175 é igual a 70x. Se o x agora, para isolar aqui, o 70 está multiplicando, ele passa para o outro lado dividindo. Então, vai ficar aqui 175 dividido por 70 é igual a x. Vamos fazer aqui no cantinho, ó. 175 dividido por 70. Ótimo. Eu sempre coloco aqui no cantinho 70 mais 70, aqui vai dar 140, mais 70, que vai dar 210. Passou. Então, é 140, que vai dar 2. Bem passo a passo. Opa, menos 140. Aqui sobra 5. Aqui sobra 3. Aqui 0. Acrescenta uma vírgula aqui e coloca o 0. 350 dividido por 70 vai dar 5. 5 vezes 70, 350, sobra 0. Ou seja, o x aqui deu 2,5 horas. Se antes ele demorava, então, se antes ele demorava 5 horas para fazer 350 km por hora, se ele aumentar a velocidade para 700 km por hora, ele faz em 2,5 horas. Finalizando assim o nosso exercício. E para finalizar agora, nós vamos fazer um exercício de regra de 3 composta, para vocês verem a diferença entre os exercícios de regra de 3 simples. Trabalhando 5 dias, 4 operários produzem 200 peças. Quantas peças desse mesmo tipo serão produzidas por 7 operários em 8 dias de trabalho? Então, aqui nós temos mais de 3 itens. Aqui nós temos dias, então dias, nós temos operários e nós temos peças. Ótimo. Aqui, se ele trabalhar 5 dias, 4 operários produzem 200 peças. O exercício, ele está querendo saber quantas peças, e que eu vou chamar de X, serão produzidas por 7 operários em 8 dias. Bom, essa aqui, então, seria a nossa tabelinha.
Agora vamos analisar as grandezas. Se eu congelar aqui o número de operários, não vou mexer. Se eu aumentar o número de dias, consequentemente, eu aumento o número de peças. Então, essas aqui nós já temos grandezas diretamente proporcionais. Se eu congelar o número de dias, mas eu aumentar o meu número de operários, consequentemente, eu também aumento o meu número de peças. Ou seja, toda essa grandeza aqui, ela é diretamente proporcional. Então, a gente não vai precisar inverter nenhum dos dados. Se algum desses dados fossem inversamente proporcionais, era só inverter na hora de fazer a conta. Então, aqui vai ficar assim, 5 dividido por 8 vezes 4 dividido por 7, só mantendo. É igual a 200 dividido por x. Não precisa inverter ninguém. Aqui agora a gente tem multiplicação de fração, é só fazer o de cima com o de cima e o de baixo com o de baixo. Então, vamos lá. 5 vezes 4, 20. 8 vezes 7, 56. Vou repetir aqui o 200 dividido por x. Agora é só a gente fazer uma multiplicação cruzada. Aqui vai dar aqui 20x é igual a 56 vezes 200. Bem tranquilo. Aqui, gente, eu até consigo cortar esse zerinho com o zerinho que está do outro lado, tá? Mas se você não sente seguro em fazer isso, não faça. Aqui vai ficar aqui 2x vai ser igual. Fazer aqui no cantinho, 56 vezes 20. 0 vezes 6, 0. 0 vezes 5, 0. 2 vezes 6, 12. Vai 1. 10 com mais 1, 11. Então, vai dar 1120. 1120. Se o 2 está multiplicando, ele passa dividindo. X vai ser igual a 1120 dividido por 2. Dividido por 2. E esse resultado aqui vai dar 560 peças. Ou seja, se a gente aumentar, então, em 8 dias, aumentar o número de funcionários, a gente vai mais que dobrar o número de peças, 560 peças. Finalizando, então, o nosso exercício sobre regra de 3. E aí, gostaram? Eu espero que sim. Olha, que vocês continuem acompanhando o e-mail que vocês cadastraram para receber essa aula bônus. Nós enviaremos outros e-mails com aulas e dicas para você destravar de vez a matemática da sua vida.